Bom dia a todos e todas. Vamos dar início a mais uma live do Ciências Sociais em Diálogos, hoje trazendo, com muito prazer, o professor José Antônio Segato. O professor Segato é professor titular de Sociologia da Unesp, da FCL, Araraquara. Publicou, entre outras obras, os livros Política, Relações Sociais e Cidadania, Cultura Política e Democracia, Estado Nacional e Capitalismo no Brasil, Ficção e Ensaio, Literatura e História no Brasil, como coautor. A live de hoje, intitulada Organização do Estado Nacional no Brasil, é uma live que vai expor o seu último livro que ele está lançando sobre esse tema muito importante hoje no Brasil. Por favor, Segato. Bom dia, agradeço o convite da Tereza, que já nos conhecemos de longa data, da FCL, e a minha fala vai se centrar principalmente nesse livro que lancei agora, chama Estado Nacional e Capitalismo no Brasil, e é um livro, na verdade, fruto de disciplinas, em parte, fruto de disciplinas que eu lecionei, tanto na graduação, nas disciplinas de formação da sociedade brasileira, e também na pós, que foram feitos com diversos nomes, inclusive Pensamento Social no Brasil. E o livro, e também, claro, de outras pesquisas que eu fiz, tanto durante o período, os 25 anos que eu fiquei na FCL, no curso de Ciências Sociais, quanto em pesquisas anteriores. E o livro, na verdade, ele tem uma estrutura que é baseada principalmente, começa no início do século XIX e vai até o final do século XX, principalmente. Ou mais especificamente na década de 80 do século XX. E tem algumas referências posteriores, mas o corpo principal é esse período que vai do começo do século XX até mais ou menos 1980. E o livro, ele é composto, ele é dividido, na verdade, em duas partes. Num capítulo inicial, sobre a pré-história do Estado Nacional no Brasil. Você tem a pré-história do Estado Nacional, que vai do século XVI ao início do século XIX. Portanto, eu parto do pressuposto de que não existia país e, claro, e muito menos Estado Nacional no Brasil. Então, ele tem pretensão de ser uma interpretação diversa do que tem sido apresentado, mas que, na verdade, já está presente em alguns autores clássicos, como Caio Prado, Fernando Novaes e outros. E ele também é baseado numa bibliografia clássica e também em alguns mais atuais, como que vem desde Capistrano de Abreu, Joaquim Nabuco, Manuel Bonfim, Oliveira Viana, passando pelo Caio Prado, Sérgio Buarque, Roberto Simons, Gilberto Freire, Faoro, etc. O Celso Furtado, Antônio Cândido, Florestan Fernandes, Fernando Henrique, enfim. E depois, posteriormente, o Zé Murilo, que eu uso bastante, o Zé Murilo de Carvalho, o João Manuel, o pessoal da economia da Unicamp, Wilson Cano, João Manuel Cardoso de Mello e diversos outros.
Então, essa bibliografia clássica, claro que também, falo, tem outros autores. E essa bibliografia que eu chamo de clássica, eu queria chamar a atenção para isso, acho que isso é importante, porque agora, nas últimas décadas, virou usar uma palavra corriqueira, que virou moda, descartar os clássicos. Tem inclusive, um dos autores dessa chamada nova tendência, e tanto na sociologia como na história, que dizem que tem que descartar os clássicos. Tem um que fala explicitamente isso na introdução. Eu acho bastante problemática essa postura. E tem outros que têm como alvo predileto esses autores, o Sérgio Buarque, o Gilberto Freire, o Caio Prado, o Faoro, etc. Que eu acho extremamente problemático, para ser bastante generoso. E tem um que diz, inclusive tem um livro chamado A Tolice do Pensamento dos Intelectuais Brasileiros, alguma coisa assim, inclusive uma coisa até bastante agressiva. E o livro ele tem por base, como método, a sociologia histórica, que está presente aí na T. Escopol e outros. E parte também da sociologia histórica, mas utilizando o método lógico-histórico, que vem de Hegel, passa por Marx e outros. Que a ideia, você tem análise, você decompõe o objeto em várias partes e vai tratando de forma histórica, até formar, no fim, uma exposição, uma totalidade histórica nessa exposição, resultado dessa exposição. E ele, portanto, eu falei, ele tem um capítulo inicial, que é essa pré-história, que vai do século XVI até o início do século XIX, quando o Brasil era, que eu chamo de colônia portuguesa na América, que também não é novo o termo, e portanto, que a minha tese, que também não é nova, de que não existia Brasil antes disso. Essa história de que a história do Brasil começa com o descobrimento, que, aliás, não foi descobrimento, Portugal veio tomar posse, e se criou toda essa mitologia que o Brasil começou lá no século XVI, etc, etc. Inclusive, depois, em outras áreas também partiram desse pressuposto, por exemplo, a literatura. Então, a literatura brasileira começaria lá com Anchieta, as poeminhas do Anchieta e outros. E, portanto, então, faço essa divisão. E aí eu tenho um capítulo, o capítulo 2, que chama Organização do Estado Nacional, que eu faço trabalho no conjunto dessa formação, envolvendo temas como a dissolução do Estatuto Colonial, a montagem do arcabouço político institucional, a discussão de união e federação e os projetos de país e ideologias construídas em cima disso. Agora, mostrando primeiro, o Brasil, a montagem desse Estado Nacional foi feita por um grupo restrito, cujo personagem mais importante
E era um grande quadro importante do Estado português, que inclusive tinha prestado serviços para o Estado português em toda a Europa. Ele volta para a colônia, não me lembro, acho que é 1819, mas essa sua dissolução do Estatuto Colonial já vinha desde 1808, quando o Estado português foi transferido para o Brasil com a invasão do Napoleão. Literalmente, não é a família real que veio para cá, tem que chamar de... Veio o Estado português, que é algo inédito, um Estado transferido da Europa para a América em navios, na frota portuguesa e inglesa. E, inclusive, a colônia deixa de ser colônia e passa a ser a capital do Império. Todo o Império Português estava na África, na Ásia, etc. E vai ser concluída essa dissolução dos laços coloniais em 1822, mas que tem depois continuidade, principalmente até 1831, quando o príncipe português, que era o imperador do Brasil, volta para Portugal. Portanto, na verdade, não há uma ruptura com a metrópole. Tanto é que fica aqui não só parte importante da burocracia portuguesa, como José Bonifácio, por exemplo, como o país passa a ser governado pelo príncipe herdeiro de Portugal. E só que havia um problema. A colônia portuguesa não era una. Na verdade, havia várias circunscrições coloniais. Por exemplo, o Sul tinha pouco a ver com o Nordeste. O mesmo Rio de Janeiro tinha... O Norte, por exemplo, era totalmente outro. Inclusive, tinha uma outra colônia chamada Estado do Maranhão e Grão-Pará. Então, não havia laços que ligassem essas capitanias que depois viraram províncias. Isso vários autores chamavam atenção, inclusive na época, os viajantes, como Saint-Hilaire e outros. E quando vai se começar a construir esse Estado Nacional, tinha que ter, para a primeira coisa, fazer a unidade territorial. Então, era um problema. Só que aí a solução encontrada, inclusive o José Bonifácio vai ser o grande artífice disso, vai fazer um Estado ultracentralizado, dirigido pela corte no Rio de Janeiro, e imposto, em muitos casos, pela força, que não havia um consenso. Inclusive, de 1824 até 1848, quando se consolida o Estado, o novo país vai viver durante mais de 2 décadas em guerra civil. No Sul, por exemplo, durou 10 anos, a chamada Revolução Farroupilha, que inclusive chega a fazer uma república. No Nordeste, em 24, em Pernambuco. No Pará, a Balaiada, por exemplo, que sofre uma repressão brutal pelas milícias comandadas pelo Caxias, e vai ser cerca de 20% da população literalmente assassinada, são eliminados, que não é um número muito grande, percentual da população muito grande. Só a partir de 48 é que vai se consolidar esse Estado. Mas havia outros problemas. O país, para existir, ele precisa de não só
de um Estado imposto, um Estado centralizado, como um espaço que depois vai se transformar, inclusive, no mercado, no espaço geopolítico, mas também ele precisa de elementos, de outros elementos, como, por exemplo, uma moeda e um erário. Não tinha moeda. A moeda era o réis português. A moeda nacional só vai ser criada em 1942, no Estado Novo, com Vargas. Depois, outro elemento de unidade que teria necessário para a criação das instituições, que vai ser feita a partir da Revolução, da Constituição de 1824. Tanto é, em 1823, é fechada a Constituinte pelas tropas e foi uma Constituição imposta. Era uma Constituição, é uma mistura de despotismo com liberalismo. É uma coisa, inclusive, feita com 4 poderes, né? Mas todos, o moderador, o executivo, o legislativo e o judiciário. Só que o legislativo era feito a partir de eleições censitárias e indiretas, mas com forte controle do Estado. O judiciário era nomeado pelo poder moderador ou pelo executivo. E o Senado, por exemplo, era nomeado, era um Senado vitalício também nomeado. Então, apesar de ter algumas instituições liberais, tinha um caráter bastante centralizador e até mesmo autoritário. Mas precisava, por exemplo, criar também um exército, uma polícia, o que é a ideia, que é um dos princípios, elementos, os pilares do Estado Nacional, que é o monopólio da força, da violência, etc. Só que isso não existia, precisava se criar, por exemplo, um exército. Começa a se criar um exército em 22, inclusive com oficiais mercenários que tinham lutado nas guerras napoleônicas, mas esse exército é praticamente dissolvido em 1831, através de uma revolta popular. Inclusive, esse exército, as tropas eram formadas por ex-escravos, uma população livre, que se rebela em 1831 e aí dissolvem o exército. O exército só é recriado, depois fazem os batalhões dirigidos principalmente por Caxias para reprimir aquelas revoltas. E o exército começa a ganhar corpo só a partir de 1850 e vai se consolidar somente a partir de 1870, depois da Guerra do Paraguai. Por exemplo, outro elemento importante, a polícia, era um problema. Vai se criar, por exemplo, em 1831, a Guarda Nacional, que transfere os poderes de polícia para os poderes locais, que vai ser a Guarda Nacional, que é uma cópia da Guarda Nacional francesa. E, enfim, na verdade, os únicos elementos de unidade vão ser a manutenção da escravidão, que isso era um consenso de norte a sul entre a classe dominante, a língua portuguesa e a religião católica, que, aliás, a igreja vai continuar sendo estatal. Ela faz parte do Estado. E até a proclamação da República, até a República, a igreja é um aparato do Estado, era o imperador que nomeava bispos, padres, etc. E, enfim,
um estado, vai se criar um estado ultra centralizado no Rio de Janeiro, com 18 províncias, depois tem a 19ª, em 1850, com a separação de São Paulo, do Paraná, de São Paulo. E depois acho que tem mais uma que vai ser, eu não me lembro agora qual, mas vai ser vai ser a 20ª província. E essas províncias, na verdade, era uma continuidade daquelas províncias criadas que vinham das capitanias, que foram se metamorfoseando e vai dar origem das províncias, que, na verdade, depois vão ser muito parecidas com os estados, que depois, na República, viram estados. Mas havia também outras necessidades de se criar. Por exemplo, mesmo as fronteiras só vão ser concluídas praticamente no fim do século XIX, começo do XX, por exemplo, a incorporação do Acre e outras. A criação de uma burocracia importante para o Estado, para gerir esse Estado, vai ser baseado naquela burocracia que vem de Portugal, formada em Coimbra. Aliás, o José Murilo Carvalho tem um livro muito bom sobre isso, acho que é no meu ver, melhor análise, que chama-se A Construção da Ordem. Ele vai mostrar como aquela burocracia formada em Coimbra vai montar esse Estado. E outros elementos, por exemplo, precisa ter uma literatura, uma cultura, uma história, etc. Por exemplo, a literatura vai ser formada a partir dos anos 30, 40, mas o manifesto de lançamento, vamos dizer assim, da literatura brasileira é feito em Paris, com o lançamento de uma revista chamada Niterói, que é o Gonçalves Magalhães e outros. E, a partir daí, vai se criar uma literatura que depois, baseada principalmente no indianismo, com Gonçalves Dias, o Alencar, José de Alencar, Guarani, Iracema. E também vai precisar de uma história, de uma geografia, que aí vão ser criado o Instituto Histórico e Geográfico, no fim dos anos 30, acho que é 38, se eu não me engano, para fazer uma geografia, você saber para divisas, fronteiras, rios, etc, etc. E uma história. Essa história, eles fazem um concurso no começo dos anos 40 e é vencida por um alemão chamado von Martius, que elabora um projeto de como deveria ser a história do Brasil, que depois vai ser feita pelo Vanhagen, nos anos 50, que é aquela história que aí entra aquela ideia que a história brasileira começou lá no século XVI, é uma continuidade da colônia, a continuidade do domínio português, etc., de Portugal, da dinastia de Bragança e assim por diante. Então, e essa história depois vai ser reproduzida, vem até hoje. Você pega os livros didáticos, é isso, são isso. Claro, com conteúdos diferentes, mas a lógica, a estrutura é a mesma. E a literatura também, até autores importantes e com grande capacidade analítica, como, por exemplo, Alfredo Bose, que tem uma história, a mais recente história da literatura brasileira, começa lá no século XVI. Enfim, era preciso também criar uma cultura mais ampla, que envolve pintura, escultura, por exemplo, vão recuperar o barroco, não só no século, mas principalmente depois do século XX, no Estado Novo.
que é todo aquele barroco português, barroco da Polônia, principalmente da região das Minas, o Aleijadinho. Aliás, tem um livro muito bom de uma professora de Ouro Preto, que fez uma análise mostrando que o Aleijadinho era um mito, foi um mito criado. E que se fosse todas as obras que são atribuídas a ele fossem feitas pelo próprio, ele levaria 300 anos para produzir aquilo. Ela chama Guiomar, eu não me lembro agora o sobrenome dela, mas é um livro, chama Aleijadinho e o Aeroplano. E foi a tese de doutorado dela na USP. E para a pintura vai aparecer aquelas pessoas, aqueles autores que vão lá fazer aquelas pinturas da Batalha do Guararapes, a primeira missa. Depois o Tiradentes esquartejado. Aí volta, precisava também de heróis. Não tinha heróis. Se cria depois a figura do herói, que é o Tiradentes, que é aquele que foi sacrificado, que queria o grande defensor da liberdade, a criação da república, enfim. Aí todo mundo conhece aquela história do Tiradentes. E, inclusive, surge na pintura aquela ideia, Tiradentes é representado como uma figura de Cristo, depois esquartejar, tem um quadro dele esquartejado, etc, etc. E, enfim, precisava se criar uma série de elementos que não existiam. Isso o Estado, e também a ideia era primeiro criar o Estado, depois o Estado criar a nação. Aliás, outro elemento importante que faltava aí, que eu não falei, que era criar um povo. O Estado criar um povo, que não tinha povo. Você tinha uma grande parte da população, 1/3 da população, que era escrava, portanto, não era, inclusive, nem considerado gente. Você tinha uma outra parte de homens livres, que era muito grande, 2/3, vamos dizer assim, que viviam do favor, relações de dependência, que não tinham direitos nenhum. E você tinha uma pequena elite de grandes produtores rurais, traficantes de escravos, comerciantes do comércio exterior e de importação, de exportação, importação, etc, etc. Bom, agora, um elemento indissociável disso, na formação do Estado Nacional, é o desenvolvimento do capitalismo. O Estado Nacional, na verdade, na Europa, principalmente na Europa, ele nasce intimamente ligado ao desenvolvimento do capitalismo. E esse capitalismo no Brasil vai começar a ganhar uma conformação, ser implantado na segunda metade, vamos dizer, do século XIX. E vai ganhar principalmente a partir do último quartel do século XIX. Por exemplo, tem alguns historiadores ou economistas que delimitam para mais ou menos 1880 como um marco da implantação do capital industrial. Mas antes começou a se formar um capital mercantil, capital agrário, depois bancário. Aí começa a surgir, por exemplo, uma nova classe social, que é a burguesia, mercantil, agrária. Aliás, aqueles senhores de terra viram, ou aquela aristocracia senhorial, escravocrata, vão se transformar em empresários. Isso é importante. Aquilo que o Florestan Fernandes chama de a criação, o surgimento do homem de negócios, que depois transforma em empresário, industrial, alguns industriais, acionistas de ferrovias,
banqueiros, etc. E, junto com isso, também tem a imigração, que é outro elemento importante, que vão substituir depois o trabalho escravo. Aliás, o trabalho escravo ele vai ser prorrogado até o fim do século. O Brasil é um dos últimos países a abolir o trabalho escravo. E E aí começa a se criar, por exemplo, um mercado interno, a urbanização, principalmente com a economia cafeeira, no Centro-Sul, São Paulo, Rio e sul de Minas. Vai ali da região de Juiz de Fora, faz aquela curva ali no sul de Minas, etc. Zona da Mata Mineira, que aí vai criar possibilidade de acumulação de capital e o surgimento, como falei, de ferrovias, o barco, o transporte a vapor, substituindo o barco à vela, etc., etc. A abertura de estradas, mesmo precárias, né? E vai se criando aí todo um contexto, essa imigração, vem, inclusive, gente com capital, que vem com capital europeu, como Matarazzo e outros, que vão trazer capital e criar indústrias. Porque se criou também, depois, em torno de Matarazzo, toda aquela ideia do sujeito que chegou sendo imigrante, que chegou sem nada, e pelo trabalho árduo virou um grande empresário. E vai criar toda essa mitologia de que o imigrante, que era operário ou colono, trabalhando dioturnamente, etc., acumularia capital e se transformaria em empresário. Que, aliás, tem muito a ver essa mitologia depois. O José de Souza Martins mostra isso, vai ter continuidade, por exemplo, o Silvio Santos e outros. Que, aliás, agora voltou a esse mito do empreendedorismo. De forma diferente, mas, por exemplo, já a partir dos anos 30, tinha aquele sujeito que recebia, antes do fundo de garantia, tinha indenização. O sujeito trabalhava 10 anos, mais de 10 anos, tinha direito, quando ele fosse demitido ou se aposentasse, tinha direito a receber o dobro do salário, um salário cada ano, mas depois de 10 anos o dobro. Aí o sujeito sonhava com isso, pegar essa indenização e criar um pequeno comércio, pequena manufatura, etc. Que, aliás, tem muito a ver agora com essa retomada do empreendedorismo. Claro, de forma diversa, mas tem muito a ver com aquilo. Outro, então, segunda metade do século XIX, é uma mudança bastante grande, que vai depois ser concluída com a República, com a abolição da escravidão e a introdução do capital industrial. Aliás, chama a atenção antes, o marco 1850 se faz uma lei de terras e é criado ali a moderna propriedade privada. O Brasil não tinha propriedade privada, que é um elemento fundamental do capitalismo e do Estado Nacional. A terra passa a ser o elemento de doação e posse, passa a ser uma mercadoria. Tem junto com isso a abolição do tráfico, que vai promover a diminuição muito, muito rápida da escravidão, porque o escravo tinha uma vida útil pequena e era reposto constantemente pelo tráfico. E outro elemento importante é o Código Comercial, que vai não só criar uma legislação sobre comércio, mas também sobre o sistema bancário, industrial, etc. Então, você tem uma série de transformações que desemboca na República. E aí, na República, também tem continuidade esse processo de criação
do Estado Nacional, e mais importante, aí, a partir do final do século XIX, que vai ter continuidade depois, durante o século XX, é a criação de um mercado interno. Não tinha mercado interno. Agora, mercado interno aqui, entendido como um espaço geopolítico de circulação de mercadorias, da livre circulação de mercadorias. Tanto a mercadoria produto como a mercadoria mão de obra. Que, portanto, não é um mercado de consumo como comumente é entendido por muita gente. E outro elemento importante aí é a criação de um proletariado urbano. São Paulo, por exemplo, que era uma cidade minúscula, tinha 20 mil habitantes em 1870, tem um crescimento exponencial. E aí há uma série de mudanças, por exemplo, na República também as instituições. Criação do federalismo, apesar de mitigado, criação do voto universal, mas também bastante restrito, que ele não tinha direito à mulher, que era 50% da população, não tem direito. O analfabeto, o Brasil tinha, no final do século XIX, ainda 85% de analfabetos. Ao contrário, por exemplo, da Argentina, Uruguai, que tinha um índice bastante alto de alfabetizados. Enfim, vai se criando aí toda uma estrutura, mas com uma democracia bastante limitada. E muitos desses elementos vão ter continuidade, principalmente a partir dos anos 30, por exemplo, criação, regulamentação das relações de trabalho, criação da cultura, por exemplo, no Estado Novo, toda aquela ideia do nacionalismo, a Rádio Nacional, enfim. A criação de uma música popular, que, aliás, é uma das músicas populares mais importantes que você tem, não digo no mundo, acho que no mundo. Tem uma música popular que é muita gente pouco presta, que é muito forte, muito importante. Enfim, surge uma literatura, se consolida uma literatura, principalmente a partir do Machado de Assis. Eu diria até que o livro Memórias Póstumas, que é o primeiro grande livro da literatura brasileira, que é 1881, e a sistematização da história da literatura com Silvio Romero, em 1888, até a publicação do livro de Guimarães Rosa, Grande Sertão Veredas, e o livro do Antônio Cândido, Formação da Literatura Brasileira. Aí você tem um conjunto. Portanto, você tem uma literatura e uma cultura que vem, aos poucos, sendo criada. Também, o processo de industrialização ele vai ganhar tração, principalmente a partir dos anos 30, até os anos 80. O Brasil, de 30 a 80, tem um desenvolvimento industrial, sim, com índices chineses. Se eu não me engano, era mais de 10% ao ano. Claro, com capitalismo associado, que, aliás, pouca gente presta atenção, só os estudos mais recentes das últimas décadas chamam atenção para isso, que é, desde o início, o capitalismo no Brasil é, em grande parte, associado ou feito pelo capital internacional. Ferrovias, portos, a indústria, energia, para a Light, em São Paulo, no Rio, Salvador, enfim, e a indústria como um todo. Tem um mundo de indústrias, desde a Bayer, da Rhodia, da Clark,
eu não me lembro como chama a indústria, que ficou conhecida aí como Maizena, passou a ser a indústria de pneus, de a indústria de eletroeletrônica, por exemplo, a General Electric, etc. A de pneus, a Michelin, enfim. Agora, e esse Estado Nacional e o capitalismo, eles vão ganhando uma conformação, mas nunca termina. Ao meu ver, até hoje, eu acho que está ainda inconcluso. Tanto é que esse nacionalismo é uma tentativa constante de repor esse nacionalismo, etc. Bom, só para terminar, senão não vai dar tempo de discutir, mas você tem a criação de vários elementos aí, como a ideia a criação do país católico, abençoado por Deus. Por exemplo, em 1929 é introduzida a padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida, uma santa negra, que está de acordo com o que vai toda a política posterior, de um cadinho de raças, etc. O país mestiço. Depois, em 1931, você tem aquela estátua enorme do Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, enfim. Apesar de ser um Estado laico, introduzido pela República, ele é laico em termos, né? Tem feriados católicos, etc. E os evangélicos agora tem uma reação aí dos evangélicos contra isso. E com certa razão. Enfim, se cria toda uma... E vai se criando também toda uma teoria da história brasileira, da realidade brasileira. Se cria uma obra monumental, ao meu ver, a partir dos anos 20, principalmente. E depois dos anos 40, fazem toda essa interpretação, que é um número grande de autores. E depois feitos principalmente também na universidade. Na USP, o FRJ, que é a antiga Universidade Nacional, na UFMG, etc. A Unicamp, principalmente no Instituto de Economia da Unicamp, algumas coisas na Unesp. Mas, ao mesmo tempo, se cria, ao longo de todo, se criou, primeiro, um Estado nacional, que, num sentido amplo, extremamente antidemocrático, tem uma cultura política antidemocrática, baseada, primeiro, no clientelismo, no patrimonialismo, depois no corporativismo, a partir dos anos 30, no favor, etc. No cartorialismo, que foi definido lá pelo Caio Prado e pelo Hélio Jaguaribe. Enfim, você cria uma cultura e, na verdade, os direitos de cidadania bastante restritos, que só vai se ampliar, começar a ganhar conformação a partir dos anos 30, com a legislação trabalhista, depois com alguns direitos civis e direitos políticos. Direitos políticos já começa na República, mas vai ganhar força a partir de 45. E os direitos civis se atrasam bastante, só vai ganhar uma conformação, um desenvolvimento maior a partir da Constituição de 1988. Que, aliás, é a Constituição mais democrática da história brasileira. E nós estamos vivendo o período mais democrático, apesar de tudo, desde 1985. Esses últimos 40 anos é o período mais democrático da história brasileira. E, na verdade, a democracia no Brasil ela é muito... ela vigora por pequenos períodos. E ela é sempre, como
diria, bastante restrita a pequenos períodos que depois sofrem, vão sendo mudados, etc. Tanto é que na República, no século XIX, não dá nem para falar em democracia. Mas na República você tem aí períodos longos de ditadura ou de regimes autoritários. Por exemplo, depois da guerra, um processo de democratização importante, mas o governo Dutra é um governo extremamente reacionário, autoritário. Você vai ter, depois dos anos 50 até 64, uma democracia também, de certa forma, restrita. Depois tem a ditadura, 20 anos de ditadura. Agora, um dos protagonistas importantes dessa história, principalmente na República, vão ser os militares, que vem lá desde o início eles fizeram a República, na verdade, aliados com a aristocracia do café paulista, a burguesia do café paulista. Mas eles estão lá depois com o Hermes Fonseca, depois com o tenentismo. Nos anos 30, eles vão ter um papel importante no governo Vargas, principalmente no Estado Novo, e depois de 45, você pega todas as eleições, tem candidatos militares. E eles participam de motins, revoltas, etc. E depois a ditadura, etc. Aliás, não se conseguiu resolver isso a contento até hoje. Bom, para finalizar, um elemento que eu queria só destacar, que eu esqueci, é que que eu usei também como elemento importante a literatura. Não usando a literatura como um instrumento, como um documento histórico. Na verdade, a literatura, ao trabalhar artisticamente a realidade, ela fornece elementos importantes para a compreensão dessa própria realidade. Machado de Assis, Graciliano Ramos, Mário de Andrade, etc., etc. João Guimarães Rosa, enfim, João Baldo Ribeiro. O Machado tem um livro genial chamado Isaú e Jacó, que é muito bom, que mostra como é que se fez a República. E o Grande Sertão Veredas, para entender esse interior brasileiro, o sertão brasileiro. Enfim, e tem vários outros. Eu acho que a literatura ela ajuda muito a entender o que é o Brasil. Acho que é isso. Acho que já passei do... Muito obrigado, Segato. Depois você... Segato, vamos fazer o seguinte, para a gente poder terminar. Você escuta o que eu falo por telefone, não escuta? Sim, escuto. E eu escuto o que você fala na tela. Então, só para depois ela editar e terminar. Assim, eu vou falar para você por telefone e você me responde aí na tela, tá? Então, eu achei o seu tema super interessante, traz de volta questões importantes sobre a historiografia do Brasil. E a Karina tem uma pergunta aqui. Parabéns, Segato, pelo livro e sua exposição sobre a questão da construção do que seria uma nação brasileira. Das diferentes forças que atuaram nesse processo, parece que os movimentos sociais que foram importantes em outras experiências nacionais, no nosso caso, participaram tardiamente nesse processo. Qual o impacto disso? Você consegue responder isso? Repete só o fim. Parece que os movimentos sociais que foram importantes em outras experiências nacionais, no nosso caso, participaram tardiamente desse processo. Qual o impacto dessas experiências
deste processo de movimentos sociais impactaram sobre a construção da nacionalidade brasileira? Bom, você tem um período importante, começa já no fim do século XIX, com o anarquismo, depois com o socialismo, o Partido Comunista, etc. Mas sempre com muita dificuldade, e depois vai ganhando expressão a partir de período 45, 47, e depois, principalmente entre 56 e 64. Tem toda uma movimentação do movimento sindical, trabalhadores rurais que entram em cena e outros. Depois, na ditadura, você tem a criação, por exemplo, de movimentos importantes nas associações de bairro, depois o movimento estudantil que vinha de longo, mas sempre foi criado esses movimentos, tipo, por exemplo, os sindicatos, o movimento estudantil, etc., a UNE, foram criados pelo Estado. É impressionante. Aliás, a sociedade civil no Brasil, de fato, é criada pelo Estado, pelo Vargas, que cria a estrutura sindical tanto do trabalhador como patronal. Por exemplo, o movimento, a UNE, a União Estaduais são criadas segundo o modelo corporativo pelo Estado. Durante o Estado Novo, as entidades estudantis são criadas no Palácio do Catete. Enfim, e também outras. Mas ela vai ganhar, nos anos 80, tem uma ascensão importante desses movimentos sociais. Eu estou falando de movimentos sociais aqui num sentido mais amplo. Mas que depois, já a partir dos anos 90, vão perdendo força. E é impressionante, porque se criou toda aquela ideia nos anos 80, dos anos 70 para os anos 80, de que você tinha um Estado muito forte e uma sociedade civil frágil. Você tinha que fortalecer a sociedade civil e diminuir o Estado. Isso está na base da criação do PT e do PSDB. Tanto que o Lula era contra, o PT foi criado contra o Estado. E contra a CLT, etc., o atrelamento sindical, o imposto sindical, depois eles mudaram. Que é impressionante, quando o Lula assume, vai se cooptar, vai voltar ao varguismo do Estado Novo, vai se cooptar todas as centrais sindicais que vão estar todas dentro do Ministério do Trabalho. Não sei se eu... Então, da importância da literatura nessa revisão histórica. Então, estamos encerrando mais uma live do Ciências Sociais em Diálogos. Até a próxima quinta-feira. A Ciências Sociais em Diálogo ela é promovida pelo Departamento de Ciências Sociais e pelo Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais da FCL. Curta, inscreva-se e ative o sininho para acompanhar o canal. Até a próxima.